O que a gente tem aprendido, queridos, é que se nós não levarmos a sério essas disciplinas, assim como um atleta que não treina, não vai ter resultado na sua caminhada, né, na sua jornada atlética. Nós também, como cristãos, se nós não treinarmos, e essas são disciplinas que exigem treinos constantes. Talvez você não consiga ter um bom tempo de leitura da Bíblia, mas você pode começar com um capítulo por dia, por exemplo, estudando, pesquisando ou meditando. Tem vários devocionários, né? Nós já falamos sobre isso aqui, em que você lê uma pequena porção da Bíblia e medita, né? Extrai aqueles nutrientes daquela palavra e cresce na fé. Então, o que nós temos aprendido, meus irmãos, é que se nós não formos realmente regrados e disciplinados em relação a essas disciplinas, nós vamos ter uma vida espiritual, uma vida cristã complicada, que não vai avançar como deveria. Então, sei que você que está anotando aí, não deixa de anotar e praticar esses 4 primeiros hábitos, ok? Oração, meditação, estudo da Bíblia e jejum. Glória a Deus. E hoje nós vamos ver mais uma disciplina, meu irmão. O meu desejo é que você abra seu coração para você praticar essa disciplina que é extremamente importante. Eu falei aqui também no primeiro culto que se nós não assumirmos a responsabilidade de praticar essa 5ª disciplina, as outras 4 vão ficar comprometidas. Então, se você conseguir entender, captar aí a mensagem dessa noite, você vai perceber que vai abrir um caminho maravilhoso para você exercitar essas 4 primeiras disciplinas espirituais na sua vida, ok? Então, qual é o nosso tema dessa noite? O nosso tema dessa noite é vida simples. Vamos falar todo mundo junto isso? Vida simples. Mais uma vez, para você fixar isso aí. Vida simples. Como é que está a sua vida, meu irmão? Ela anda muito complexa? Você anda muito ocupado? Você anda na correria? Você tem tempo flexível, de sobra, para você fazer algumas observações, dedicações no seu dia, de repente na sua família, sua vida espiritual, ou o seu dia está cheio, não sobra espaço para absolutamente nada na sua agenda. Você vai perceber, e eu vou mostrar isso para você aqui nas Escrituras, que há uma expectativa de Deus para que eu e você tenhamos uma vida mais simples. E esse princípio é muito complicado nos dias que nós vivemos. Você vai concordar comigo, nós somos bombardeados o tempo inteiro de que nós precisamos ter mais, de que nós precisamos trabalhar mais, de que nós precisamos de um carro melhor, de uma casa melhor, de que nós precisamos de uma roupa X, que nós precisamos viajar para lugar tal. E nós o tempo inteiro somos bombardeados, sugestionados pela mídia, pela publicidade. Todo mundo quer um pouco da gente. E quantas ofertas a gente vê, né? Pague, como eu falei aqui também, a Black Friday que passou agora há pouco. Se você passou ileso por ela, parabéns, mas não foi nada fácil, não é verdade? É para todo lado no celular, e onde você ia, era promoção, e metade do preço, dizem eles, né? Que você pode fazer em 12 vezes, 24 vezes, 36 vezes, sem juros, aquela coisa toda, e nós somos, né, sugestionados a comprar aquilo que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para aparecer para pessoas que a gente nem gosta, não é verdade? Quantas coisas tem na sua casa que você nem usou direito? Às vezes você abre a porta do seu guarda-roupa e vê lá um monte de roupa, mas você só usa 2, 3, especialmente os homens aí, né? Vai repetindo, eu repito, você vai perceber que as minhas camisas tem 3 aí que eu uso, uma azul, uma mais rosinha lá, e são essas, a gente reveza nelas, mas no guarda-roupa às vezes tem mais do que isso, e a gente vai tornando tudo mais complexo, a gente vai acumulando coisas, e esse é a grande tentação dos nossos dias. E você vai perceber, meu irmão, que há aqui um apelo para mim e para você, para nós termos uma vida mais simples, para vivermos com menos, para descomplicarmos as coisas. Você vai perceber que nós somos realmente habilidosos na arte de tornar tudo mais complexo. Tem uma tradução, que é a nova tradução da linguagem de hoje da Bíblia, lá no livro de Eclesiastes 7:29, só vou citar, tá bom? Se você quiser anotar, tudo bem, mas eu vou ler bem rapidinho aqui, na linguagem de hoje, diz assim: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Verdade ou não esse versículo? Deus nos fez simples e direitos,
mas nós complicamos tudo. A gente tem uma mania de complicar as coisas. A gente vai olhar para a Bíblia e você vai perceber que os religiosos na época de Jesus, os judeus muito estudiosos, eles vão lá e transformam os ensinos em 613 leis. Eram 613 mandamentos na Torá que os judeus estavam ali realmente dispostos a obedecer. E aí alguém pergunta para Jesus sobre o maior mandamento. Jesus pega esses 613 mandamentos e faz o quê? E simplifica. E como é que ele simplifica? Ele pega os 613 e transforma em 2. Ama o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, ama o seu próximo como a você mesmo. Olha a habilidade de Jesus de pegar uma coisa que estava complexa, eram muitas coisas para fazer, para cumprir. Olha, é isso aqui, mais simples. E meu irmão, nós precisamos viver a simplicidade. Nós, no começo do ano passado aqui, fizemos uma conferência na escola dominical chamada Igreja Simples. Eu não sei aqui quem participou, mas nós falamos da importância da igreja também ser simples na sua vocação. É por isso que nós colocamos aqui essas 3 palavrinhas. E o nosso intuito é ser simples, pessoal. 3 Cs. Aliás, vamos ler de novo aqui para a gente memorizar melhor. Conectar, crescer, compartilhar. De novo. Conectar, crescer, simples. É isso. O que nós queremos aqui, meus irmãos? Nos conectarmos com Deus. Queremos crescer na fé. Por isso que a gente está falando aqui sobre disciplina espiritual. Eu poderia estar falando aqui de prosperidade, de bênção e tal. Mensagens talvez mais atraentes, não é verdade? Semana passada eu preguei sobre jejum e o pessoal ficou firme aí, glória a Deus. Mas é uma mensagem meio atípica, né? Meio incomum uma mensagem como essa. Mas, meu irmão, nós queremos que você cresça aqui nesse lugar, amém? Queremos que você avance aqui, que você vá para o próximo degrau, que você, em nome de Jesus, possa transformar a sua prática cristã numa prática, de fato, que influencia outras pessoas. E é por isso que o terceiro C é compartilhar. Nós não podemos guardar só para nós. Queremos que você seja um crente, um cristão contagiante, que compartilhe o evangelho com outras pessoas, espalhe o amor de Deus. É isso, ok? É isso que nós queremos. E quando alguém te perguntar a missão da nossa igreja, o propósito da nossa igreja, se lembra dos 3 Cs. É isso que nós queremos. E a gente tem essa mania de tornar tudo mais complexo. A gente gosta de congresso, de encontro, de conferência, de culto, de reunião, de ensaio. Sim ou não, pessoal? Quando você vai ver, a agenda está cheia. E a gente troca aquilo que de fato é importante pelo urgente. E a gente está doido aí atrás de tantas coisas para fazer. Eu gostaria de ler um texto com você e trabalhar essa meditação nessa noite com base lá em Mateus, no capítulo 6. E aí sim eu gostaria que você abrisse, por favor, Mateus no capítulo 6, a partir do verso de número 19. Aqui é uma fala de Jesus que faz parte do Sermão da Montanha, ok? O Sermão do Monte, onde Jesus entrega vários ensinamentos, princípios realmente maravilhosos para as nossas vidas. E aqui no capítulo 6 do livro de Mateus, meu Deus, há tanto ensinamento e é tão desafiador isso que Jesus fala, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. E aqui Jesus vai nos chamar, queridos, para uma vida simples, vai nos chamar para a simplicidade. E o que eu desejo é que você ouça essas palavras de Jesus e, em nome de Jesus, você se sinta estimulado, encorajado a tirar algumas coisas da sua vida, a tirar algumas coisas da sua agenda, para você desfrutar do reino de Deus, desfrutar do evangelho e, de fato, não ser escravo da falta de tempo, da falta de dinheiro e tantas coisas que roubam a nossa liberdade. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos fazer uma pausa aqui, nós vamos continuar lendo, ok? Depois a partir do verso 22, mas aqui Jesus apresenta algo que nós precisamos prestar muita atenção. Você vai reparar que na sequência Jesus vai falar sobre ansiedade. Ele vai falar para nós assim: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Ele vai falar para que a gente busque apenas, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas a nós. Mas ele começa esse raciocínio falando de algo chamado riquezas. Ele fala de algo aqui que realmente pauta os nossos dias de hoje, que é o dinheiro. E ele vai falar, se o seu coração estiver nessas coisas, o seu coração, consequentemente, não pode estar em mim. E, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Porque se nós não prestarmos atenção, nós passamos a nossa vida e o nosso dia a dia loucamente apavorados em conquistar mais coisas, riquezas, tesouros nessa terra. E é por isso que Jesus está dando um alerta para nós: não acumulem para vocês tesouros na terra. E nós precisamos entender isso muito bem. Você vai perceber, eu vou continuar a leitura, e tem uma palavrinha riqueza, e essa palavrinha no aramaico é a palavrinha mamon. E Jesus vai falar, você não pode servir a mamon, ou às riquezas, ou ao dinheiro, e a mim. Ou você agrada a mamon, ou você agrada a mim. Ou você dedica o seu tempo, os seus dias, os seus recursos e a sua atenção a mamon e as riquezas, ou você dedica a mim. Agora, as duas coisas não dá. E aqui está um grande conflito do nosso tempo, meu irmão, da nossa agenda. Quantas pessoas escravas hoje, porque estão devendo, com dívidas, pessoas ligando atrás, às vezes com um nome negativado. Isso tira a nossa liberdade, isso tira o nosso prazer de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E se nós vamos perceber a causa dessa negligência nessa área financeira, está na nossa ganância tantas vezes, porque nós caímos nessas armadilhas de comprar algo que nós de fato não precisávamos naquele momento, de comprar algo que só fazia aumentar o nosso padrão de vida. E Jesus está falando, avalie, talvez você não precise aumentar o seu padrão de vida, aumenta o seu padrão de busca, aumenta o seu padrão de generosidade, de oferta. Quem falou para você aumentar? Quem falou que você precisa de uma casa maior? Quem falou que você precisa de um carro melhor? Quem falou que você precisa mover na sua vida toda para buscar essas coisas? Jesus está dando um alerta aqui para nós. E o problema, eu quero chamar a sua atenção, não é o dinheiro em si. O problema está quando você coloca o seu amor, o seu apego a ele. A Bíblia nos fala sobre isso, né? Que o apego, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E há um texto que eu gosto em Salmo 62:10 que fala assim, se as suas riquezas aumentam, beleza, mas não coloque nelas o seu coração. O problema não é você ter recursos, o problema é você colocar o seu coração nos recursos. E quantas pessoas acham que se tiverem mais recursos, elas vão ter mais tempo, elas vão ter uma vida mais simples. Nossa, se eu tiver aquele emprego e aquele salário, aí sim minha vida vai ser uma maravilha. Mas sabe o que acontece? Quando essa pessoa conquista esse salário, ela só aumenta o valor das dívidas dela. Ela só aumenta o tamanho da dívida. Porque se você não consegue viver com o que você tem hoje, você não vai conseguir também viver se você tiver mais. Porque o que está por trás disso tudo é o apego às riquezas. E Jesus está fazendo um alerta muito sério aqui, querido. E nós precisamos tomar cuidado, porque a tentação é muito grande. Provérbios 11:28 fala assim, quem confia em suas riquezas certamente cairá. E quantos de nós, meus irmãos, estamos afogados porque somos escravos de mamon, escravos das dívidas. Isso tira a nossa liberdade. Você precisa trabalhar mais, você precisa trabalhar com mais intensidade, você precisa passar menos tempo na sua casa. E quando você vai perceber e vai ler Eclesiastes, como nós lemos também nessa leitura, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. E você vai perceber que você investiu muito tempo da sua vida, muita energia em coisas que Jesus está falando que vão ficar para trás. Quando chamarem a sua senha, isso tudo vai ficar. E agora o que você está acumulando no céu? Qual é a riqueza e os tesouros que você tem acumulado no céu? Lá em Lucas 12:15 fala assim, é uma fala de Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Olha só, Jesus ele tinha acabado de contar uma parábola aqui
de uma pessoa gananciosa, ele chama essa pessoa de louco, de insensato, e fala assim: hoje eu te pedi a sua alma, isso que você está juntando vai ficar para quem? E ele está dizendo: fiquem de sobreaviso, cuidado. Você consegue ouvir a voz do seu Senhor falando isso para você essa noite, querido? Fique de sobreaviso, cuidado, porque aí fora todo mundo quer o que você tem. E eles não querem saber se você vai pegar um empréstimo e os juros que eles vão te cobrar em cima disso. Eles não vão te perguntar se você consegue. Jesus está dizendo: fiquem de sobreaviso, tomem cuidado. Essa é uma área muito delicada, querido. Agora, se o nosso tesouro está nessas coisas, nós não vamos conseguir servir a Deus como deveríamos. Jesus, ele vai falar do reino de Deus e compara o reino de Deus como alguém que colecionava pedras preciosas, e essa pessoa que tinha muitas pedras de muito valor, ela encontra a pérola de maior valor. Ela vende tudo, ele vende todas as outras pérolas, tudo que ele tinha, para adquirir a pérola de maior valor. Jesus está dizendo: o reino de Deus tem que ser tão visado na sua vida, uma prioridade no seu coração, que se você tiver que abrir mão de todas as coisas para poder adquirir e entrar nesse reino, você precisa fazer. Agora, quantas vezes nós damos desculpas e tudo que Deus nos deu acaba se tornando uma desculpa para nós não aceitarmos o convite de Jesus. Jesus conta outra parábola, que ele vai convidando pessoas para uma grande ceia, e essa grande ceia representa um dia que nós estaremos diante dele, na glória. E as pessoas são chamadas, e o primeiro dá uma desculpa falando: olha, desculpa, eu não posso ir, porque eu comprei um terreno e eu preciso ir lá ver. Foi convidar o outro, ele diz: não, desculpa, eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi e eu tenho que ir lá experimentá-las, eu não posso ir. E foi para o outro, ele falou: desculpa, eu acabei de casar e sabe como é que é, eu preciso, ir lá com a minha esposa, sabe como é que funciona, eu não posso aceitar esse convite. Jesus é categórico quando ele diz: nenhum desses que foram chamados provará do meu banquete. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Porque casar não é pecado, ok? Comprar um terreno não é pecado em si, e comprar 5 juntas de boi, que seria comprar um trator melhor para aumentar a sua produtividade, um maquinário para a sua empresa. Agora, se essas coisas começam a se tornar desculpas para você negar um convite de Cristo na sua vida, meu irmão, cuidado, fique de sobreaviso. Esse é o alerta que ele está falando. Se você ocupar o seu tempo, o seu dia, se torna complexo, porque você, na verdade, está buscando outras coisas e não o reino de Deus. Toma cuidado com isso, porque essas coisas se tornam pecado, porque elas ocupam um lugar que é de Deus. É por isso que ele está dizendo: aonde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Uma forma muito fácil de você saber onde está o teu coração, meu irmão, é saber onde está o teu dinheiro. Responde para você: onde está o seu dinheiro hoje? Não, pastor, boa parte do meu dinheiro está pagando dívida. Boa parte do meu dinheiro está investindo em educação. Ou boa parte do meu dinheiro está investindo... O seu coração está nessas coisas. É onde está o seu coração. E Jesus está reivindicando o seu coração. Ou o seu coração é meu, ou eu sou o seu Senhor, ou eu não sou nada. Porque eu não vou ficar negociando com você. Fiquem de sobreaviso. E, meus irmãos, o nosso dia se torna mais complexo, mais complicado, mais ocupado, porque nós estamos, na verdade, colocando outras coisas na frente. E Deus te deu os dons maravilhosos, não é? Você não tem dons maravilhosos aí? Só você tem esses dons, querido. Deus te deu, te fez assim para você contribuir no reino, desfrutar do reino, expandir o reino. Mas sabe o que você fala? Fala assim: não, sabe como é que é, Senhor? Eu tenho outras coisas para fazer, e aí, sabe, eu tenho que botar isso na frente. Jesus está dizendo: fique de sobreaviso, toma cuidado, não coloque outras coisas. Você viu o nosso louvor aqui com 3 pessoas hoje? Glória a Deus, por esse ministério que tem sido fiel aí, está firme. Glória a Deus pela vida da Luana, a nossa líder aí, glória a Deus por isso. Mas nós poderíamos ter mais gente, mas talvez você diga: eu estou ocupado demais, eu tenho tanta coisa para fazer, pastor, você nem imagina. E talvez você está correndo para pagar a conta de coisas que você não deveria ter comprado, de compromissos que você não deveria ter assumido, você nem precisava disso. Há um alerta, meu irmão, para uma simplicidade aqui, para que a gente possa desfrutar. Vamos continuar lendo? Esse texto aí, agora vamos dar um pulinho para o 24, ok? Diz assim:
ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, ok? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. E aqui, eu sei que alguns estão anotando e alguns estão lendo na Bíblia, mas eu queria, se você sentir à vontade para isso, que você fechasse seus olhos. E eu vou ler esse texto aqui, porque são palavras de Jesus. E se você puder fechar os seus olhos, escuta essas palavras como se Jesus estivesse falando isso para você nessa noite. Ok? Se você se sentir à vontade para isso, feche seus olhos. São palavras de Jesus, da Bíblia, e eu gostaria que você cresce ele falando isso para você. Ele está dizendo o seguinte, ó. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que vão comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Que maravilha Jesus falando isso para nós. Não andeis ansiosos. Não acumulem para vocês tesouros na terra. São vários imperativos. Observai as aves do céu. Considerai os lírios do campo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele diz, por mais que você se preocupe, quem de vocês pode acrescentar uma hora para o seu dia de amanhã? Quem de vocês pode fazer algo? Então o apelo, meu irmão, para mim e para você é desacelera. Será que você pode ter uma vida mais simples? Não, pastor, é impossível. Eu quero te perguntar, o que você pode tirar da sua bagagem para tornar a sua corrida mais leve? Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes até o nosso ministério se torna um peso. Até o ministério se torna um fardo e uma obrigação. E quando a gente está cansado, a agenda está cheia, está tudo desorganizado, as prioridades estão todas invertidas, quando a gente é chamado para fazer algo, aquilo se torna um fardo, um peso, uma obrigação, e é chato alguém cobrando, e é chato alguém falando na nossa cabeça, porque a gente perdeu o prazer de desfrutar o reino e estender o reino. O Senhor nos chama de amigos. O Senhor nos chama não para trabalhar para Ele como escravos, Ele nos chama como filhos, para nos render a Ele, assim vocacionados e alegres, fazer a obra, porque temos prazer nisso e nada mais importa do que servi-lo com alegria. Agora, por que que as coisas se tornam chatas, enfadonhas, obrigatórias para nós? E a gente faz de tudo para não ir, a gente pensa duas vezes em participar de uma programação. Nós estamos cansados, queridos. E você cansado não vai muito longe, sabia disso? Você cansado não vai muito longe. Daqui a pouco você está tomando remédio para ansiedade. O negócio começa a piorar, querido. Melhor assim não. O Senhor está chamando, desacelera. Ah, mas pastor, como é que eu vou fazer? O Senhor está te chamando para descansar. Depender dEle. Experimentar a libertação de depender dEle. Com isso, obviamente, eu não estou falando para você parar de trabalhar, alguma coisa do gênero. Mas talvez algumas escolhas que você está fazendo hoje, meu irmão, estão afundando você e sua família. Tem um livro que se chama Ah, Se Eu Soubesse. Eu já citei esse livro aqui numa pregação. O que pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos atrás. Recomendo essa leitura. Ah, Se Eu Soubesse é o nome desse livro. Perguntaram para pessoas bem-sucedidas lá
no mundo corporativo, o que você gostaria de ter sabido 25 anos atrás? E o livro vai contando esses testemunhos e esse pessoal vai falar, puxa, eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha família. Eu gostaria de ter sabido que tudo isso que eu estou juntando e ser acelerado para ter casa e essas coisas, isso no final das contas não vale muito, porque eu ganhei essas coisas em detrimento do meu tempo com meu filho, não vi meu filho crescer, eu não passei tempo com a minha esposa, aliás, hoje eu estou separado. E eles começam a falar, se eu soubesse dessas coisas, eu teria feito muito diferente. E talvez, meu irmão, se você avaliar a sua vida hoje, você vai perceber que dá para mexer, que dá para tirar. E se você não fizer isso, meu irmão, você não só não será um bom discípulo, como você corre o risco de reproduzir pessoas aceleradas como você. E eu fiz um curso com os missionários da CEPAL e uma frase da apostila me chamou a atenção, coloquei aqui, olha só. Nunca conseguiremos praticar bem o discipulado ou caminhar numa equipe se não praticarmos uma vida simples, se não conseguirmos simplificar nossas vidas. Acrescentamos mais uma atividade, mais uma vida dominada pelo ativismo. Mataremos a nós mesmos. E pior que isso, discipularemos outros da mesma forma, matando-os e multiplicando a morte por meio deles. Porque a gente faz discípulo do jeito que a gente é. E se você é um cara que não tem tempo, você não tem tempo para disciplinas espirituais, você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para você, para cuidar da sua saúde, você vai produzir discípulos acelerados assim, você vai reproduzir morte e não vida. Então o Senhor está nos chamando para um discipulado de fato saudável, onde nós ouvimos as palavras de Jesus. E se for necessário, querido, viva com menos. Viva com menos. Reorganize a sua vida, mas desfrute do reino de Deus. Desfrute do reino de Deus. Tem uma definição de vida simples que eu gostaria de ler para você. Vida simples é uma vida não corrida, nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Será que isso define a sua vida? Uma vida não corrida, nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Será que você tem tido tempo hoje, meu irmão, para desfrutar do reino de Deus? Quando você ouve essa palavra de Jesus para você, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem desfrutado ou você está vivendo escravo da tirania do tempo, da tirania do urgente? Você não tem horários, você não tem tempo, você não tem dinheiro, aliás, as dívidas estão pautando a sua vida e você, na verdade, não consegue experimentar a liberdade que o Evangelho e o reino te oferece, porque você está escravo dessas coisas, escravo da falta de tempo, escravo da falta de recursos, talvez porque você quis dar um passo maior que a sua perna. Eu quero finalizar, começou a chover novamente, semana passada aconteceu a mesma coisa, o pessoal de casa me ouve tranquilo, mas aqui eu sei que é difícil, né? Mas eu gostaria de citar aqui 6 dicas para ser um pouco mais prático com você, tá? Eu já vou finalizar, então se esforça aí para você prestar atenção nessas 6 dicas que eu quero te dar para você ter uma vida mais simples. Primeira coisa, compre as coisas por sua utilidade e não pelo seu status. Muitas vezes nós escolhemos um carro por causa do impacto que aquele carro vai causar à vista das pessoas. Às vezes nós escolhemos um celular ou alguma coisa por causa de influências externas. Eu contei para vocês, mês passado eu perdi meu celular e na sequência ele foi furtado. Entrei em contato, rastreei, ele já estava do outro lado da cidade de Campinas. E era um celular novinho, eu usei 1 mês e meio aquele celular. Um celular caro, com uma câmera que eu sempre quis no celular. E Deus permitiu que eu passasse só 1 mês e meio com aquele celular. E eu fui confrontado com essa verdade aqui. Você não precisava desse celular. Você não precisava dessa forma. Aí eu peguei um celular que era da Rebeca e estou usando ele. Que é mais que suficiente para mim. E quantas vezes nós investimos recursos, e mais recursos, e mais recursos, em coisas que no fundo nós não precisamos. E aí nós
porque gastamos mal, investimos mal, não temos dinheiro para aquilo que realmente importa. E muitas vezes, queridos, nós vemos comunidades, como igrejas como essa aqui, que fecham por falta de recursos. Mas os membros, tantas vezes, distribuindo os seus recursos em coisas que poderiam ficar para depois, ou nem eram tão essenciais assim, e nós temos igrejas fechando por esse motivo. Que você se empenhe nesse aspecto. Segunda dica, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Como eu falei para vocês, nós precisamos experimentar essa liberdade que a vida simples nos dá. E quando nós nos tornamos escravos de um vício, por exemplo, nós temos sempre que comprar e gastar a nossa energia, colocar a nossa agenda. Quantas pessoas hoje, na juventude, principalmente, viciadas, dependentes de um seriado, de alguma coisa para assistir ou das redes sociais. É algo que é muito comum, nós temos falado muito sobre isso. Quantas horas nós passamos nesse sentido? E lá um texto de Efésios, no capítulo 5, eu gosto demais desse texto, onde o apóstolo Paulo fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é resgatar algo que está perdido. Remir é resgatar algo que não nos pertence mais. Ele está falando, remir, redima o seu tempo, que já não é seu mais. Pertence às redes sociais, pertence a outras pessoas, pertence a coisas tóxicas que você tem investido. Está dizendo, resgata esse tempo que foi roubado de você. 3, desenvolva o hábito de dar. Desenvolva o hábito de ser generoso com pessoas. Ajude outras pessoas. Se você está percebendo que você está avarento, apegado ao dinheiro, vai lá e oferta na vida de alguém. Dê uma oferta especial na comunidade local onde você serve. Você sabe que, aliás, tem relatórios financeiros aí no mural. A igreja que você serve quer fazer isso com excelência, com transparência. Você percebe que alguma coisa está te prendendo e você oferta aquilo. Aprenda a dar, aprenda a ser generoso. E querido, quando nós ofertamos ao Senhor, temos envelope, por exemplo, de dízimo. É um sinal contra a nossa avareza. É um sinal contra o nosso medo de faltar. Porque, na verdade, lá no fundo nós cremos que o nosso provedor é o patrão que paga o nosso salário e não Deus. Percebe? Esse é o problema. Muitas vezes, quando nós não conseguimos ofertar na vida de alguém ou abençoar alguém, deixar os nossos recursos e bens disponíveis para outras pessoas, é porque a gente está pensando assim, vai faltar para mim. Mas e as palavras de Jesus dizendo, não andeis preocupado, não vai faltar nada que você precisa. Roupa, comida, pode ficar tranquilo, não vai faltar para você. Um lugar. Mas na verdade nós estamos querendo muito mais, e é isso que deixa tudo mais complexo. 4, recuse ser guiado pela publicidade, pela propaganda. Já falei um pouco sobre isso aqui, Para ter liberdade financeira, não viver escravo. E meu irmão, talvez você precisa viver com menos, fazer escolhas na sua vida. Escolhas sérias. Vender alguma coisa, entregar alguma coisa, viver com menos, descer um degrau no seu padrão de vida. Eu sei que é difícil, ninguém quer voltar, não é verdade? Mas o Senhor tem nos chamado, sabe para quê? Para você viver a liberdade do reino, desfrutar do reino, não viver sufocado, intoxicado por essas coisas, dormir pensando nisso, passar o dia. A gente teve aqui uma disciplina espiritual que nós falamos sobre meditação, Vocês lembram sobre isso? Que é ter um texto bíblico, uma devocional e meditar, extrair os nutrientes daquela palavra, ficar com ela na mente, para que o Espírito Santo fale com você. Mas na verdade nós temos dificuldade de meditar na palavra, mas não temos dificuldade nenhuma em meditar nos problemas. Já percebeu como você fica meditando no seu problema o dia inteiro? Você dorme pensando no problema, você acorda pensando no problema, você passa o dia pensando, você sabe o que está fazendo? Está meditando. Só que você está meditando no problema, na coisa errada. A Bíblia fala, medita dia e noite na palavra. Deixa essa palavra entrar em você. Deixa ela realmente mover o seu comportamento. Nós precisamos viver a libertação que há no reino, queridos. Desfrutar o reino. E eu falo isso porque muitos de nós, meus irmãos, trabalhamos para Deus, somos fiéis na igreja, mas vivemos aprisionados e escravos. Não conseguimos desfrutar, como eu falei para você. Tudo no sufoco.
tudo no sufoco, porque alguém está falando e a gente não tem prazer. Poxa, o pastor está falando muito de dízimo, de envelope, meu pai, tem que fazer isso. A gente perdeu o prazer do reino em tantos momentos. E o que nós queremos, querido, com essa série é voltar para a essência, para os fundamentos, em nome de Jesus, viver a libertação do reino de Deus e desfrutar e estender esse reino para fora. 5, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Tem gente que vai para a praia e sai de lá querendo comprar uma casa na praia, um pedaço da praia. Vai para um lugar e ele acha que precisa comprar alguma coisa. Essa dica que o livro Celebração da Disciplina nos dá, ele vai falar que a gente precisa aprender a desfrutar das coisas sem possuí-las. Tem gente que passa a vida sem ter um imóvel, por exemplo, vai pagar aluguel, mas ele não entrou em dívida, ele consegue ter aquele suporte, porque alguém falou para nós que a gente tem que ter um imóvel, que a gente tem que ter uma casa, e que se a gente não tiver isso, a gente não é feliz. E gente que entra jovem, muitas vezes em dívidas, para perder de vista 10, 15 anos pagando aquilo, e às vezes no sufoco, e não consegue desfrutar da liberdade de viver talvez num padrão mais baixo. E ser livre, desfrutando da graça de Jesus. Ele fala aqui, por exemplo, de bibliotecas, parques públicos. Você pode desfrutar dessas coisas. Aprenda, e aqui esse é para fechar com a cereja do bolo, né? Daria para ter uma pregação só sobre esse último ponto aqui, sobre essa última dica. Aprenda a dizer não. Você quer ter uma vida mais simples, uma agenda mais enxuta, menos complexa e complicada? Aprenda a dizer não. Meu Deus, como é difícil falar não, não é verdade? Mas quando a gente não sabe o que a gente quer, não tem clareza, não tem foco na vida, de propósito, a gente vai falando sim, pega uma coisa e compreende com outra, com a família, e vai, e vai, e vai. Quando você percebe, você está sem tempo, você está sufocado, você não consegue ter prazer mais nas coisas. Que você, em nome de Jesus, possa se lembrar dessas dicas aqui. Compre as coisas por sua utilidade, não por seu status. Rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Desenvolva o hábito de dar. Recuse ser guiado pela publicidade e propaganda. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. E aprenda a dizer não. E que eu e você possamos viver de forma mais simples. Amém? Se você enxugar a sua agenda, pode ter certeza que você vai ter tempo para meditar na palavra, orar, estudar a Bíblia, jejuar e ter uma vida realmente espiritual que faz você avançar e ter a vida abundante que o Senhor Jesus comprou para você naquela cruz. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos ter um tempo de reflexão e meditação.